outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Qual estado queremos em 2035, nos 200 anos da Revolução Farroupilha? Essa pergunta norteou o Manifesto do Empreendedor Gaúcho, lançado pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a nossa Federação. No meio de tantos desafios, o que nós estamos pensando de fato e concretamente, teórica e concretamente, sobre o futuro que queremos para o nosso Rio Grande do Sul? Então, o Outro Olhar de hoje pega carona neste outro olhar, que é a proposta da Federação, que inclusive lançou este manifesto, com o nome que eu acabei de dizer, o Manifesto do Empreendedor Gaúcho, documentou esta visão sobre o futuro do Estado, e o nosso convidado para falar sobre ele é o atual presidente da entidade, Rodrigo Souza Costa, natural de Pelotas, engenheiro agrônomo e advogado, com pós-graduação em gestão empresarial, é produtor rural, já presidiu também aí diversas entidades. Rodrigo, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Uma grande honra para nós. Começar, o nosso programa não é sobre factuais, né? Mas nesta semana, né, Rodrigo, não tem como não começar por um factual que é esse problema climático que o Rio Grande do Sul viveu, e eu sei que a Federação também é muito envolvida em ajudar as famílias ali do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha, né? Sim, uma crise humanitária de grandes proporções, né, no Vale do Taquari, e uma característica muito forte, assim, que é a característica cultural do Vale. Uma região, assim, muito voltada para o trabalho, que tem um espírito comunitário muito forte, assim, raríssimo no resto do Brasil. Verdade. São pessoas que superaram as dificuldades, criaram uma região próspera. Por si, né? Por si, superando grandes, com agregação de valor, diversificação das cadeias produtivas, frangos, suínos, agora turismo, né, que viviam com dignidade, austeridade, mas dignidade, e foram levadas à vulnerabilidade do dia 4 para o dia 5, por uma situação extrema climática, uma crise humanitária, de fato, por um ciclone extratropical. É. E de fato, né, nós que estamos falando aqui do Rio Grande do Sul do futuro, né, algo sobre o qual provavelmente nós teremos que, doravante, nos preparar melhor, né? Mas sem dúvida, principalmente para evitar a perda de vidas humanas, porque embora o clima tenha se modificado para eventos extremos e talvez os níveis da água históricos serão superados, estão sendo superados, né? A gente tem que se preparar porque a gente tem um espaço curto de tempo para dar respostas no resgate das vítimas, às vezes 24 horas, às vezes horas, né? E com uma estrutura pública, eu diria, sucateada por quase 40 anos aí de déficits no estado do Rio Grande do Sul, não é fácil dar as respostas, mas a gente vai ter que encontrar uma maneira, porque senão... Encontrar um ponto melhor. Não é admissível não perder vidas, crianças e... Rodrigo, antes de falar um pouco do manifesto da Federação, o nosso programa não é um programa de perfil pessoal, mas eu queria entender um pouco a figura do amigo, né? Que está à frente desse desafio da Federação, um advogado, produtor rural, na frente da presidência dessa entidade tão representativa. Entender um pouco da tua jornada aí, como um bom pelotense, pelo que eu sei. Pelotense, perfeito. Pelotenses estão tomando conta do Rio Grande. Eu me formei em engenheiro agrônomo com 21 anos, né, e fui para a iniciativa privada, trabalhei na antiga Adubos Trevo, hoje é Iara Fertilizantes, né? Aí trabalhei alguns anos lá, e depois juntei um dinheiro e viajei pelo mundo, né, e descobri assim, passei um ano de 99 viajando pelo mundo, né, e ali descobri uma série de vocações, assim, de inspirações, né, tinha jovem, com 28 anos eu viajei, e a melhor coisa é viajar, conhecer. E aí comecei a valorizar outras coisas na vida, como a realização, a busca profissional, né? E despertei muito para o trabalho associativo, para o voluntariado também. Eu acho que assim, as coisas que dão sentido na vida, né? Depois fiz direito, porque eu gosto da matéria, acho que e terminei voltando a trabalhar, a empreender num negócio de natureza familiar, agronegócio, arroz, soja, pecuária de corte ciclo completo, produção de sementes, na cidade de Pedro Osório, embora eu seja pelotense, historicamente a gente atua em Pedro Osório. E a partir de 2004, ali por uma crise do agronegócio, eu comecei a me envolver, já tinha despertado para isso, comecei a me desenvolver com liderança de entidades de classe. E me envolvi muito com essa política partidária, né, com essa política de
E acho que tá na essência, assim, encontrei muita gente em diversas entidades, Sindicato Rural, depois a Associação Rural de Pelotas, Aliança Pelotas, né? Encontrei muitas pessoas dispostas a trabalhar voluntariamente em prol do interesse público, do bem comum. E acho que isso é a essência do que a gente faz hoje na Federação. Qual é talvez as pessoas também não saibam, embora a entidade seja conhecida, né, Rodrigo? Qual é a força, a potência, a capilaridade da Federação? Quando a gente fala de Federação, está falando do que exatamente? Interessante. A Federação tem 95 anos, é uma federação de entidades empresariais do comércio, da indústria, dos serviços, do agronegócio, do turismo. Ela pega qualquer tipo de empreendedorismo, até os profissionais liberais. Né? Ela é muito antiga, né? As mais antigas associações do Estado, né? A Câmara do Comércio de Rio Grande, que tem 175 anos, a Associação Rural, que faz 125 anos esse ano, a própria Associação Comercial de Pelotas, que faz agora, fez semana passada 150 anos, né? Então, é o trabalho voluntário na essência. Todos os cargos não são, desde os presidentes de ACI até os cargos da diretoria da Federação, de conselho, nenhum cargo é remunerado. São pessoas que vivem do próprio trabalho, dos próprios negócios, mas perceberam o custo da nossa omissão enquanto lideranças. O Estado do Rio Grande do Sul chegou ali no ano de 2015, aquele fundo de poço tão bem identificado e diagnosticado e enfrentado. Que eu vivi de perto. No governo Sartori, né? Com salários atrasados e tal, por uma omissão das lideranças públicas e privadas. Nós distribuímos privilégios para poucos em prejuízo de todos. Aquele cenário, aquele diagnóstico é fruto de um Estado que foi colhendo déficits fiscais. Sim, aquilo não acontece de uma hora. Não acontece de uma hora para outra, não. Por 40 anos, achando que o que é de todo mundo não é de ninguém, e de repente nós descobrimos que todos tínhamos que pagar uma conta que era nossa. Não é? E acho que isso é a essência da Federação. Houve um projeto que começou na gestão da Simone, ali em 2014, quando ela me convidou para vamos disputar a Federação, vamos montar uma chapa e tal. Um projeto de empoderamento de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. São 191 entidades hoje filiadas. 191. Na época a gente falava em 235, mas a gente descobriu que muitas entidades não se sentiam parte daquele projeto, elas não sabiam da existência da Federação. Foram depurando. E aí se reduziu para 155 efetivas que estavam ligadas e engajadas num projeto de mudança do estado do Rio Grande do Sul. Hoje crescemos de novo para 191 engajadas, que têm ciência do que fazem parte. E aí houve a redemocratização da entidade a partir da mudança do estatuto em 2017. Trouxemos o voto direto, isso trouxe uma sensação de pertencimento absurdo. Hoje nós temos aí 191 entidades filiadas com milhares de voluntários, homens e mulheres, efetivamente engajados na mudança dos seus municípios, das suas regiões e do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem hoje uma capacidade de resposta muito forte a partir dessa capilaridade da entidade que pega cada canto do estado do Rio Grande do Sul. Uma política representativa muito grande também. Sim, exatamente. É uma força política. A gente costuma dizer que a economia, isso está no manifesto, ela se movimenta por confiança. As pessoas confiam umas nas outras, se elas investem, se elas confiam no futuro. Se elas confiam umas nas outras, elas fazem negócio umas com as outras, senão elas param. Se elas confiam no futuro, isso vale para a dona de casa, ela confia que vai estar empregada daqui a alguns meses, ela gasta, ela compra eletrodomésticos, móveis. Se ela acha que vai perder o emprego, que a coisa está ficando difícil, ela para de investir. E vale para a pequena empresa, para a média empresa e para a grande empresa. A confiança move a economia, mas a política ela se movimenta pela opinião pública. E é isso que nós fazemos hoje na Federação. Nós provocamos, despertamos a opinião pública. Fazemos isso através de todos os eventos, do Tá na Mesa, os fóruns regionais, macro-regionais. Os manifestos. Os manifestos. A entidade nunca se recusa muito. Vocês superaram um pouco aquela ideia de entidade asséptica que há algum tempo, né? Sem cor, sem gosto, sem sabor. Sem posicionamento. Se posicionam, né? Nós nos posicionamos e acho que teve um processo assim, quando Porto Alegre, na eleição da Simone, disse assim, houve uma mudança na sociedade gaúcha, as pessoas querem que as nossas práticas sejam coerentes com os nossos discursos. Né? Então, se nós falamos em democracia, a Federação tem que ter eleição direta, e não tinha, era um colégio restrito.
mas a Simone se elegeu com 27, ela ganhou a eleição, nós ganhamos a chapa com 27 votos a 19, e os 27 votos eram de Porto Alegre, empoderando o interior. Ah, interessante. Eles votaram cedendo o poder para todo o Estado. Elas disseram, olha, nós vamos abrir mão do poder porque nós queremos uma entidade que dê voz a quem nós representamos. Né? Então, essa foi a essência da revolução daquela... Tu falaste da Simone, né, que foi presidente, tua esposa. Isso. 30% de mulheres, né, a presença de mulheres empreendedoras é muito grande no Estado, né? Já palestrei para as mulheres da Federação. E até este fato entre vocês dois acho bem significativo e simbólico, né, Rodrigo? Perfeito. Que é incomum ver um marido sucedendo uma esposa numa Perfeito. entidade. Normalmente é o contrário, né? Nas prefeituras e tal, o cara vai imprimir. Nesse caso, é bacana simbolicamente também essa experiência. Sabe que quando, em 2014, ela e o Paulo Fritz me convidaram para montar a chapa, a minha dúvida é se nós teríamos afinidades, né? Descobrimos que tínhamos tanta afinidade durante o exercício, ou seja, que nos casamos e temos uma filha hoje, né? A Marta Valentina. Mas eu diria assim, e na época eles comentavam, pode suceder, pode fazer um projeto, vamos fazer um projeto, e hoje a gente tem essa ideia de fazer um projeto de 12, de formar lideranças imbuídas com esta mesma base de valores para oferecer para cada eleição, que quem decide é uma eleição direta, para que a gente consiga oferecer um líder consistente. Com um projeto de empoderamento do interior. Né? Interessante. E esse projeto ele evoluiu muito, principalmente em termos de propósito, Kleber. A gente diz hoje que assim, qual é o propósito da Federação? Para que a gente trabalha? Se nós vivemos do nosso próprio negócio. Esses dias um amigo me abordou e disse assim, quanto é que tu ganha para estar na Federação? E o cara não ganha nada. Eu digo assim, eu ganho o estacionamento que a Federação me paga quando eu vou não estar na mesa, vou trabalhar lá. E ganho o almoço das quartas-feiras. Já o da Simone eu pago, porque não está incluído. E é só isso, né? E a gente, eventualmente, paga alguma despesa de uma viagem, de um diretor, mas é muito raro, sabe? Que são milhares de voluntários que trabalham de graça e pagam as próprias despesas. Isso para ele foi chocante, inconcebível. Né? Ele não conseguia entender. Mas cuida do teu próprio negócio e tal. Não, eu cuido do meu próprio negócio e divido o meu tempo com isso, e milhares de pessoas fazem isso. Né? Mas o que acontece é que a gente sabe quanto é que custa a nossa omissão. Essa cultura político-empreendedora acho que evoluiu também, né, Rodrigo? Dessa ideia do empresário. Essa aí. Participativo? Só cuida do meu negócio e o resto e o mundo que se exploda. Não existe isso, né? Porque se alguém não fizer esse trabalho de posicionamento do empreendedorismo, do empresário, do pequeno empreendedor, fica sem voz, né? Fica sem voz. Ou dependendo só da política partidária, não é suficiente. Isso para europeus e americanos é muito normal. Esse individualismo é mais do brasileiro, né? Mas isso Cícero, 67 anos de Cristo, já dizia que o cidadão tinha que dedicar uma parte do seu tempo ao interesse público, ao bem comum, né? Através de bons ofícios. Mas eu te diria assim, eu acho que o propósito da Federação hoje ele está bem dividido assim, e isso é o norte que se está. A gente dividiu o propósito entre melhorar o ambiente de negócios, e é o líder empresarial trabalhando como líder de classe para todos, inclusive para o seu concorrente. Então, melhora o ambiente trabalhista, diminui a carga tributária de todos. Melhor para todo mundo. É a nossa evolução empreendedora, é como é que eu melhoro enquanto empresário para os meus funcionários, para os meus associados, para os meus sócios, para os meus clientes, pela troca de experiências. Eu aprendi muito do agronegócio, aprendi muito com a indústria, aprendi muito com o comércio. Então, nós evoluímos num mundo em permanente transformação. E o terceiro eixo do propósito, a melhora do ambiente de negócio, a nossa evolução empreendedora, e o terceiro eixo é a busca do bem comum. Como é que eu me comporto em relação à educação pública e privada, em relação à segurança pública, em relação à saúde, meio ambiente, as obras de infraestrutura do Estado. Então, é uma visão, é o líder classista, pensa em todos, é o líder empreendedor, que pensa no seu negócio, e é o líder cidadão, que olha o conjunto da obra, porque não adianta prosperar num ambiente melhor no estado do Rio Grande do Sul se o nosso legado será um estado com tão poucas oportunidades que os nossos filhos tenham que ir embora para outro local. Então, eu acho que nós evoluímos nos últimos anos para esse propósito, que é bem abrangente, é um ambiente muito efervescente, de muita riqueza, de valores morais e de iniciativas em todas as áreas, e é uma ferramenta poderosa de transformação. E aí surge a pergunta,
Tá, mas e o que vocês vão fazer com essa ferramenta? E o manifesto empreendedor, ele é a resposta, ele é o norte apontado. Então, a partir de fóruns aí macro-regionais em todo o estado, né, a partir de 95 anos, mas nos últimos meses, vamos dizer assim, tá, a partir daquele diagnóstico que tu participasse lá no governo Sartori e que teve sequência de enfrentamentos no próprio governo Sartori, depois no governo Leite, governo Ranolfo, governo Leite novamente, que trouxe uma realidade de um frágil equilíbrio nas contas públicas do Estado. Uma apertadinha de parafuso. Apertadinha de parafuso. Começo. Mas foi uma gestão histórica, várias gestões históricas, desde o Sartori até o Parlamento Gaúcho. Que disseram o parlamento que teve coragem para Teve coragem. Se nós formos colocar, né, Rodrigo, até esses dias eu comentei na Band, se nós formos colocar no papel a quantidade de reformas estruturais que se fez desde aquele período, desde 2015, realmente o Rio Grande do Sul teve coragem. E aí eu digo todos nós, né? Salvo quem discordou, mas aqui, discordou politicamente, mas digamos, as entidades que apoiaram, os deputados, os governos, né? De fazer o enfrentamento. Bom debate no campo das ideias. Foi acirrado, foi inflamado, e foi democrático. Muita mudança. Muita mudança. A gestão do parlamento foi histórica, né? Porque aprovaram concessões, privatizações, perdas de privilégios e perdas de direitos adquiridos, de fato, de professores, né? Que a gente chegou um momento e disse assim, olha, a conta precisa parar de pé. E alguém gritava e dizia assim, mas isto não é justo. E a gente respondia, mas o que é justo para ti não pode ser injusto para 11 milhões de gaúchos. É isso. A conta tem que parar de pé. Essa história de quando a conta não para de pé, o que é justo para o enfermeiro, para o médico, para o produtor rural, para o professor, e todos temos virtudes e méritos, né? Ele não pode ser injusto para os outros 11 milhões de gaúchos, porque se a conta não para de pé, aí tu não tem segurança pública, saúde pública, educação pública, tu não tem infraestrutura e a roda da economia começa a gerar ao contrário. Me lembro lá no governo Sartori, até testemunhando as primeiras extinções que a gente fez de estatais, fundações, entidades criadas lá nos anos 50, Corag, 60, com o Corag, né? Não pode extinguir uma gráfica do Estado. E tinha um pouco essa visão empática, interna, pô, mas os caras, coitados, né? Fizeram uma carreira aqui. Eu digo, pois é, mas o nosso papel é olhar para o fundo da sala, né? Para o cara lá da grota, né? Exato. Esse que ninguém olha, então... Eu não sei se foi coragem ou desespero. Ou as duas. Porque quando o próprio servidor público, cheio de direitos, que não recebia mais, com 3 meses de salário atrasado, disse assim, mas adianta direitos que eu não recebo, se eu tô vendo que essa... Grande parte dos servidores se deram conta disso. Se deram conta. Claro. E os filhos dos servidores, tá, mas eu tenho que ir embora daqui então para te continuar com o teu direito que tu não recebe, eu tenho que ir embora para outro estado, né? Então a reflexão foi profunda, foi dolorosa, foi um sacrifício coletivo e eu acho que hoje qual é o desafio? A gente fizemos reformas, fizemos o dever de casa, ao contrário do Brasil que está propondo uma reforma tributária sem ter feito a reforma administrativa. Pois é. O Rio Grande do Sul fez a reforma administrativa, fez a reforma previdenciária, fez a reforma do Código Ambiental. Então, um ambiente que foi por 40 anos absurdamente hostil para quem trabalha, produz, empreende, ele se tornou um pouquinho mais acolhedor. E aí a reflexão que a gente faz, a gente atingiu um frágil equilíbrio das contas públicas. Temos capacidade de investimentos em grandes obras de infraestrutura a partir da venda de ativos, Corsã e vários outros. Sobre o que também não podemos nos enganar, né? Que é um dinheiro que acaba. Né? E se nós não continuarmos fazendo o dever de casa a partir de agora, 2023, o frágil equilíbrio fiscal de contas entre receitas e despesas, ele se rompe e nós voltamos ao desespero, ao fundo de poço em que estávamos. Pois essa dentre outros, né, o mérito desta tua provocação, da provocação da Federação. Muito bem. Fomos até aqui, mas que estado queremos comemorar em 2035, nos 200 anos da Revolução Farroupilha? Então, quer dizer, vocês estão subindo a régua um pouco e já querendo organizar ainda melhor esse Rio Grande para depois, né, Rodrigo? Exatamente. E eu acho que o que é o grande alicerce desta visão inspiradora de 2035, tá? Ele é a reflexão na opinião pública. É trazer a inclusão da dona de casa, do trabalhador, na visão de 2035, propositalmente simbólica. A gente quer comemorar em 20 de setembro de 2035, daqui a 2 anos, essa gestão do Eduardo Leite, mais 2 gestões do próximo governador. Né? A gente quer comemorar um Estado que, de tanto cultuar a beligerância ideológica,
voltou ao fundo de poço, como nós fizemos nos últimos 40 anos, que nos levou a 2015, vai ser isso que a gente vai comemorar em 2035, ou nós vamos comemorar um Estado próspero, inclusivo, Maduro, humano, que a partir das nossas ações em 2023 entregou uma série de resultados, acolheu grandes investimentos e gerou riquezas, e dessas riquezas tivemos a arrecadação que permite a solução de problemas sociais e ambientais. Então é uma visão bem clara que a solução de um país, de um estado, de uma cidade, ela tem que vir do trabalho honesto, da produção, do empreendedorismo, da geração de riquezas, porque é dali que sai a arrecadação, que sustenta o serviço público, mas que traz também a solução para os problemas sociais, ambientais. Sem geração de riquezas, não há arrecadação, não há solução de problemas sociais e ambientais. eu vi que tu colocas nessa perspectiva, o documento coloca também o tema central da educação, né, que o governador está tratando, Perfeito. o presidente Zanquim está tratando, e ali aborda deste jeito que é interessante. Uma criança que entrou com 6 anos na educação fundamental em 23 agora. Isso. Quais serão as oportunidades para um jovem de 18 anos em 2035? É essa perspectiva do manifesto que coloca a vida real para a gente refletir. Educação é central, né? É central e é uma forma de trazer para a vida da dona de casa, da mãe e do operário, do trabalhador, e dizer assim, tá, mas isso é uma conversa de empresário para empresário? Não. Esse Estado inclusivo, ele vai trazer oportunidades para o meu filho de 6 anos. Se a gente não fizer investimentos, se nós não acolhermos, se nós hostilizarmos, como fizemos nos 40 últimos anos, os investimentos, os investidores, e há uma janela de oportunidades sobre o Brasil, tá nas grandes meios de comunicação, agora está surgindo, vejo, em tudo que é lugar, né? Há uma janela de oportunidades, mas especialmente para o Rio Grande do Sul. Tem mais de 200 bilhões de reais em projetos pairando sobre o estado do Rio Grande do Sul hoje, só em plantas de energia eólica offshore e onshore, que poderão ser investidos no estado, se forem bem acolhidos. Tem 82 projetos, né? Nós podemos ter os 82 viabilizados ou nenhum. Se nós começarmos a fazer essa discussão agressiva, ideológica, como foi feita com a privatização com a concessão, privatização da Corsã agora há pouco, hostilizando o empreendedor, criando insegurança jurídica. Se nós formos tão bélicos que criarmos tal insegurança jurídica, o que vai acontecer? Os projetos não vão acontecer no Estado e nós não vamos ter todas as consequências secundárias de movimentação de parques metal mecânico, de geração de oportunidades de turismo, de trabalho. E é sobre isso que trata o Manifesto Empreendedor Gaúcho. Ele é uma visão inspiradora de um Estado possível, mas ele não é um Estado provável. Ele depende de nós. Das atitudes de agora. Se nós repetirmos as nossas atitudes nos últimos 40 anos, nós não teremos esse Estado próspero, inclusivo e humano de 2035. Nós teremos o mesmo Estado que a gente teve em 2015. Ambiente de negócio, né? Isso é chave. Ambiente de negócio. Que é um Estado com uma vocação empreendedora. Isso, a melhora disso, Rodrigo, é mais cultural ainda ou ainda é do aparato público, legislativo, de como tratar e receber o empreendedorismo? Aonde que a gente tem que melhorar ainda para melhorar o ambiente de negócio no Rio Grande do Sul? Eu acho que o gaúcho tem uma cultura, ele não tinha, ele foi um estado muito próspero, muito rico, mas ele criou uma cultura de beligerância ideológica, que o debate estava acima da entrega de resultados concretos. Certo. Tá? E eu acho que a partir das conquistas dos últimos anos, dos últimos 8 anos, a gente olha, nós conseguimos evoluir. Nós vamos andar para trás novamente. É o debate na opinião pública. A gente tem que contagiar a dona de casa, o trabalhador, o profissional liberal, para chegar no promotor público, no juiz, chegar na consciência das pessoas. Efeito, né? Qual é o nosso papel enquanto sociedade civil organizada? É embasar racionalmente os nossos argumentos. Em vez de com essa passionalidade, isso não é justo, isso não é direito, isso é uma coisa de adolescente de 12, 13 anos, faz a conta, para de pé. Demonstra que é justo ou é injusto para os 11 milhões de gaúchos, não só para ti, né? Então, embasa racionalmente os argumentos mais técnicos e menos ideológicos. Esse é o desafio enquanto sociedade e esse é o principal papel hoje da Federação. É o despertar da opinião pública. Eu digo, olha, o e-commerce, a liberação dos tributos do e-commerce de $50 que está aqui no manifesto,
pode ser bom para quem está comprando lá das empresas asiáticas, mas eu estou matando o varejo e a indústria nacional de todo o Brasil. Vão acabar os empregos. Me adianta ter produtos mais baratos se eu não tiver renda, se eu não tenho mais emprego, se o meu filho não tem mais emprego, mas então eu teria que tirar os impostos e o peso da carga tributária dos pequenos comerciantes e das indústrias brasileiras. Se eu não tiro o peso tributário da indústria brasileira, do varejo brasileiro, eu vou favorecer a geração de empregos na Ásia, na China. Então, essa reflexão, embora a opinião pública prefira comprar barato num primeiro momento, ela tem, isso não pode ser assim, isso não para de pé. Sim, tem que sofisticar um pouco esse raciocínio, porque às vezes ele é simplista, né? Perfeito, perfeito. O Rodrigo, ali, outra parte do manifesto que me parece bem interessante da Federação é sobre as oportunidades para o Estado. Vocês citam, por exemplo, o Estado como polo exportador de segurança energética e reindustrialização, polo exportador de segurança alimentar sustentável, a tua área, né? Polo de inovação, turismo e hub de saúde. Quer dizer, oportunidade não falta para esse Rio Grande amado aqui, né? Perfeito. Nós temos 3 grandes polos, está-se muito bem. Polo exportador de segurança energética, pensando em energia eólica, energia fotovoltaica, nos grandes projetos que pairam hoje sobre o Estado, incluindo aí biodiesel, etanol, né? E na segurança alimentar, que é uma vocação histórica do Estado do Rio Grande do Sul, o que a gente percebe? Nós temos que enfrentar gargalos que no fórum lá, no Congresso de Infraestrutura apareceram. Isso tem tudo a ver com a crise que a gente está vivenciando nesse momento no Vale do Taquari. O Vale do Taquari já vinha gritando por socorro numa crise da cadeia produtiva da proteína animal. Por que aconteceu essa crise? Porque nós sofremos com 3 anos consecutivos de estiagem, nós não fomos capazes de mudar a legislação federal para fazer grandes acumulações de barragens que teriam evitado, barragens de acumulação teriam evitado grande parte dessas enchentes e teriam evitado as consequências de grande parte desses últimos 3 anos de estiagem. Com a estiagem, nós perdemos a produção de milho no estado do Rio Grande do Sul e fomos obrigados a importar, trazer milho do Centro-Oeste. E aí entra outro gargalo, uma concessão, que um modelo de concessão que aos olhos da Federação, isso está bem claro no manifesto, foi equivocado, a concessão das ferrovias em 1997, porque não trouxe vantagem competitiva no transporte de grãos. Então, a gente não conseguiu, se nós tivéssemos hoje uma concessão competitiva de ferrovias, nós teríamos trazido... Não, tem que gerar apetite comercial. Apetite comercial. Não roda. Então, nem o trem, nem nada. Nem nada. Nós trouxemos milho com um frete mais caro do que o preço do milho do Centro-Oeste. Isso inviabilizou as cadeias produtivas de frango, suíno, ovos, leite. Só o Vale do Taquari, que responde em torno de 20% da produção de frango e suíno do estado do Rio Grande do Sul, ele está com essas grandes empresas, estavam já numa situação de hemorragia e agora foram atingidas por uma catástrofe pior ainda climática, né? Com enchente, com destruição de parques fabris. Então, essa é a reflexão que a gente está fazendo. Ou a gente enfrenta a concessão essa das ferrovias, ela vence em 2027. A empresa sugeriu a renovação por mais 30 anos. Não faz sentido, né? Um parque, era uma malha ferroviária de quase 3.150 quilômetros, que hoje tem só 1.600 quilômetros ativos, com trens andando em 2023 a uma média de 21 quilômetros por hora, que é a velocidade de uma bicicleta. Isso chega a ser vergonhoso para o estado do Rio Grande do Sul. Aqueles trenzinhos, só a velocidade tu já vê que nós estamos atrasados. Estamos atrasados. Trenzinho gaúcho passando. Estamos atrasados. Então, essa é a essência, é mostrar uma visão de estado possível, as oportunidades que nós temos hoje e os gargalos. Se nós não enfrentarmos, enquanto lideranças públicas e privadas, enquanto sociedade civil organizada, enfrentar concessões mal feitas, enfrentar hemorragias de cadeias produtivas regionais, nós não vamos conseguir chegar nessa visão. Nós temos que ter uma atitude conjunta da sociedade. Rodrigo, e o legado de privatizações, PPPs e concessões, né? Que sempre precisa de ajuste, como qualquer área, mas o legado, na maioria das vezes, é muito positivo, né? Embora ainda haja muito preconceito, né? Mas veja o que mudou Porto Alegre com essa lógica das parcerias, mesmo o Rio Grande do Sul, né? Perfeito. E a gente defende bem claramente isso no manifesto. A Federação, ela acredita muito nas ferramentas de privatizações, concessões, parcerias público-privadas como transformadoras do desenvolvimento social e econômico local e regional. Mas o modelo de concessão,
tem que atender ao interesse público e ao bem comum. Então, a discussão sempre é do edital, é do modelo. Tu tem que largar com um edital que atenda ao interesse público. Porque senão, se a gente faz um edital mal feito, e a gente, por exemplo, a gente é a favor em quase todos os casos. No caso da concessão de pedagiamento da 118, nós somos completamente contrários, porque não atende ao interesse público e ao bem comum. Ele penaliza uma região economicamente fragilizada em favorecendo regiões mais ricas. Então, aí é o contrário. Então, como a gente acredita na ferramenta, ela tem que ser bem usada. Basicamente, esse é o raciocínio que a gente faz. Meu caro, bom sucesso aí na caminhada e que tenhamos em 2035 um bom Rio Grande, né? Conforme desenhado. Importante parar para pensar no futuro, né? Como eu disse na abertura, Rodrigo. A gente fica só no factual. Perfeito. Na pauta do dia a dia e não se organiza. E acho que tem, para além de todos, tem esse mérito também a iniciativa aí da Federação nesse manifesto. Eu acho que é uma visão que depende da opinião pública e das nossas ações. Eu acho que essa é a grande mensagem. Só depende de nós. Ninguém virá de fora do Estado aqui resolver os nossos problemas. A gente vai ter capacidade de convergência social e política ou não chegaremos lá. Muito obrigado pela participação. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.